there. How are you doing today? I really hope you are great. I am excellent. Welcome to my channel. I am Teacher Ana Cláudia e estou aqui hoje para falar de grammar, para falar de gramática com vocês. Bom, o título do meu vídeo é Gramática Dedutiva e Gramática Indutiva. Vamos então fazer um apanhado histórico e teórico do que é uma gramática, do que é outro tipo de gramática, né? Como ensinar ambas. E depois você faz a sua decisão. Se você prefere uma ou outra, as duas são boas, as duas têm suas vantagens. Às vezes você opta com determinado grupo de aluno trabalhar indutivamente, com outro grupo dedutivamente. Então a decisão é sua. Mas você, teacher, tem que ter esta consciência de quais são as teorias, né, que embasam a gramática, o tipo, a metodologia que você escolhe, o método que você escolhe. Porque senão você fica assim, eu dou aula assim porque eu acho que, né? Então chega também de empirismo, a gente tem muita teoria, a gente tem muito estudo em cima de ambas metodologias, trabalhar a gramática indutiva ou dedutivamente. Bom, então nós vamos começar com a gramática dedutiva, porque historicamente ela é mais antiga. A gramática dedutiva é aquela gramática explícita, que eu chego para o meu aluno e eu falo assim, olha, hoje nós vamos estudar o verbo to be. Então, para conjugar um verbo, você precisa dos pronomes. I, eu, he, she. Então, vamos lá, na primeira pessoa. Então, você traz assim, sem medo, sem vergonha, você traz a necessidade da explicação gramatical para o teu aluno. Cada teacher vai decidir os porquês, né? Por que eu quero trabalhar dessa forma, por que eu acho importante trabalhar dessa forma. Mas a gramática dedutiva é isso, é você trazer dedutivamente as explicações, é você trazer o nome das classes gramaticais, é você fazer com que o seu aluno perceba o que ele está produzindo gramaticalmente falando. Então, nós estamos pensando, é claro, para o ensino de língua inglesa. Então, quando você parte, às vezes, da língua materna, da nossa língua materna do português, você faz comparações com o inglês, né? Para trazer isso de uma forma dedutiva para facilitar. Acho que também é bastante interessante você partir da língua materna para daí explicar a gramática na outra língua, no nosso caso, a língua inglesa. Então, essa é a gramática dedutiva. Historicamente, ela está lá no método gramática e tradução, que é um método de muitos séculos, não é verdade? Um método aí de muitos séculos, porque se a gente pensar 500 anos, ou há 300, ou há 1000 anos, as pessoas, elas conheciam uma obra, por exemplo, literária, né, de um país para o outro, de uma região para outra, através da tradução. Tinha outro tipo de comunicação, as pessoas não falavam, raríssimas as pessoas que falavam outras línguas, então você tinha realmente uma necessidade de traduzir o texto. Então, essa questão do trabalho com vocabulário, né, a necessidade da gramática para que a tradução ficasse bonita, para que a tradução ficasse rebuscada, bastante vernácula, ela já é secular. Só que no século passado, século XX aí, né, que nós aqui, os teachers de hoje, a maioria é do século passado, é do século XX, então nós tivemos um boom aí de métodos e metodologias que vieram provar que a gramática e tradução era bastante enfadonha, enfim, que às vezes não atingia as outras habilidades, como o speaking or listening, né? Isso é fato, até porque nós estamos falando de séculos, né, onde você praticamente não precisava falar e ouvir a outra língua, apenas realmente traduzir, saber uma boa gramática para fazer uma boa tradução. Então, com os avanços do século XX, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, que foi uma necessidade incrível, novos métodos e metodologias e abordagens, né, tem uma suave diferença entre eles, apareceram para que se ensinasse uma outra língua, né? Principalmente o inglês, né? No século passado, o inglês aí bombando por vários motivos, principalmente ali o poder econômico e cultural dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra. Então, voltando historicamente no século passado, a gente vai ter 3 métodos e abordagens que não são muito fãs dessa gramática dedutiva. Então, eles vão trazer para nós uma possibilidade do trabalho com a gramática indutiva, aquela gramática mais suave, aquela gramática por entre linhas, ou às vezes até mesmo assim, né, evitar totalmente de usar a gramática. Então, essa é a gramática indutiva, é quando eu trabalho mais por entre linhas, sem atividades mecânicas, sem explicações gramaticais, sem ficar trazendo para o meu aluno nomes, né, classes gramaticais. Então, como que geralmente eu trabalho um conteúdo gramatical, eu quero que o meu aluno saiba diferenciar, por exemplo, do does,
mas sem eu falar para ele, olha, isso é verbo auxiliar, isso combina o does com he, she, it, o do com you, I, we, they. Eu trago muito através da repetição. Então, eu trabalho muito a repetição com o meu aluno. Do you like? Do we like? Depois, does she? Does he like? Does your mom like? Então, através de muita repetição, até o aluno internalizar, né, que se usou do para certas situações, se usou does para outras situações. Essa teoria da gramática indutiva, ela se baseia em três, né? Vamos ver historicamente falando, a dedutiva se baseia na gramática e tradução, sempre, desde séculos atrás. Essa indutiva, né, uma forma mais indutiva de trabalhar a gramática, uma forma talvez mais suave de trabalhar a gramática, ela vai se basear o quê? No método audiolingual, no método natural e na abordagem comunicativa. Então, historicamente falando, vamos voltar ali, porque se a gente não entender essa parte da história, a gente não sabe os porquês. Então, no período de pré-segunda guerra, pós-segunda guerra, mas principalmente no pré e durante a segunda guerra, as pessoas precisavam, os países precisavam urgentemente se comunicar, e é cada um falando a sua língua. Então, através de drills, né, através de repetições, através de memorizar estruturas prontas, como, por exemplo, pedir comida, né, pedir bebida. Então, I'd like, I will order, alguma coisa assim, tá me vindo na cabeça agora. Mas as pessoas tinham a necessidade de uma comunicação, porque elas estavam conversando com outros países, elas tinham aquela necessidade de comunicação, então era melhor assim, a pessoa saber bem, né, mesmo que não soubesse muito, mas aquele pouco que soubesse, ela soubesse bem, que da forma que iria atingir um propósito de comunicação. Né? Seja nas situações, igual eu exemplifiquei, de pedir comida e bebida, ou numa situação de guerra mesmo, de comunicação, de falar de ataque, de falar de recuada. Então, eles tinham aquele vocabulário pronto. Eles, através dos drills, da repetição, eles memorizavam. E aí, na hora de uma comunicação real, oral, por telefone, presencial ou por telefone, enfim, uma forma que eles tinham de comunicação no momento, né? Tirando a escrita, que a escrita você tem, é claro, um pouco mais tempo, você consegue usar uma gramática mais dedutiva ali. Então, nessa situação da necessidade real de comunicação, as pessoas memorizavam aquelas frases prontas e ninguém precisava saber, olha, você está usando a terceira pessoa, tá? Você precisa por S, porque você está falando assim que my country has, o meu país tem. Então, você está usando S aqui porque você está falando my country se refere a uma coisa, it ganha S no presente. Então, não precisava, por quê? Porque a pessoa somente memorizava. Então, dos primeiros métodos aí que vem para falar da importância da gramática indutiva é o método audiolingual, o método de drills, que eu aprendo através de muita repetição, memorizo aquelas frases, aquelas situações e depois vou tentar colocá-las em contexto. Com o avanço, tudo isso ali acontecendo, né? Vamos colocar entre os anos 50 e 70, principalmente na Europa nessa época, desenvolveu-se também logo no mesmo período ali, mais indo para a década de 60, 1960, desenvolveu-se a ideia da abordagem comunicativa. Então, a abordagem comunicativa, eu acho que hoje no mundo é o grande pilar, então a gente observa que as grandes editoras, né, Cambridge, Oxford, elas têm um trabalho bem fincado na abordagem comunicativa, mesmo trabalhando a gramática dedutiva, mas os pilares da gramática comunicativa, que é o listening, o ouvir, o speaking, o falar, writing, o escrever, e reading, a compreensão de texto, ele está ali bem fincado nesses materiais internacionais bastante famosos, tá? Mesmo que eles tragam a gramática também. Então, o pilar da abordagem comunicativa, aliás, os pilares, né? São esses quatro pilares. Então, você vê que na abordagem comunicativa não tem muito espaço para o grammar. Então, se não tem muito espaço para o grammar, vamos deixar o grammar assim meio de lado. Eu vou trabalhando com o grammar conforme a necessidade do aluno. Se ele me questiona, eu trabalho. Se eu consigo trabalhar indutivamente, através de algumas repetições, melhor. Então, a abordagem comunicativa também, ela não vai valorizar a gramática dedutiva. Então, é mais um plus para a gramática indutiva. E nesse meio tempo também, agora já nos Estados Unidos, ali na Califórnia, Krashen e outros linguistas americanos, eles desenvolvem um método natural,
que é um método assim, que eu sou apaixonada, apesar de que eu sou apaixonada em todos, porque eu acho que todos têm muitas vantagens. Eu acho que a gente tem que adaptar, né, a necessidade do nosso aluno. Então, Crashing ali nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, né, pós-meados do século passado, já entrando ali na década de 70, ele desenvolve o quê? O método natural, que basicamente é falar que a gente aprende, né, não importa a nossa idade, se eu estou com 40 anos, 35, 25 ou 60, ou 12, eu vou aprender uma segunda língua, no nosso caso, né, estamos falando inglês, de uma forma natural, da mesma forma que eu aprendi minha língua materna. E a minha língua materna, eu fui aprender gramática, sei lá, no terceiro aninho, mais ou menos, né? O primeiro, o segundo, a gente ainda fica mais outros quesitos de alfabetização. Então, você não precisa trabalhar com o seu aluno a gramática, porque ela vai vir naturalmente. Então, esse é um dos pontos do trabalho de Crashing, né? E esse é um dos pontos do método natural. Dessa forma, quando é claro, precisar trabalhar a gramática, ela vai aparecer de forma indutiva, de forma mais suave. Eu vou evitar trabalhar certas nomenclaturas, terminologias com os meus alunos, porque vai complicar. Então, esses três métodos de abordagem aí, né? O método audiolingual, a abordagem comunicativa e o método natural, eles dão mais valor para a gramática indutiva, e daí, consequentemente, as pessoas começam a desenvolver técnicas, né? Os estudiosos, os próprios professores nas suas práticas, começam a desenvolver técnicas de como trabalhar uma gramática em sala de aula de uma forma mais indutiva, sem pesar muito para o aluno. Então, foi um apanhado histórico, né? Falei muito, historicamente falando, foi mais ou menos assim que aconteceu. Agora, vantagens e desvantagens, na minha opinião, todas têm. E depende muito do teu objetivo. Então, por exemplo, eu não vou trabalhar uma gramática dedutiva com meus kids, nem com os meus preteens. Às vezes aparece alguma coisa no material do preteen, né? Então, alguma coisa eu tenho que explicar, mas eu vou evitar. Com kids, na minha opinião, never. Você não precisa. Você vai trabalhar mais de uma forma de drills, de repetição, uma forma mais naturalizada e obedecendo ali os pilares, principalmente com listening e speaking para kids. Mas, por exemplo, para um adulto, quem de nós, teacher, já tentou, assim, ser indutivo, né? Usar um do, das, através de drills e não dar nome aos bois, né? Não trabalhar nomenclatura e, de repente, o teu aluno adulto fala assim, não, mas por que aqui eu uso do ir? Por que aqui eu uso does? Mas por que tem S no verbo se não é plural? Aí é a hora que você realmente tem de entrar e trazer uma explicação dedutiva da gramática. Então, vai depender muito o quê? Dos prós, dos contras e, sobretudo, do seu público. Eu vou colocar na minha balança, vou pensar no público que eu tenho, vou pôr na balança, vale mais a pena neste momento trabalhar dedutivamente ou indutivamente? E eu vou fazer como teacher a minha escolha. Talvez como teacher, né, quem está assistindo aí no nosso canal pode falar assim, não, eu só trabalho indutivamente. Eu só trabalho dedutivamente. Tudo bem, eu acho que você tem que escolher o seu trabalho, a sua forma de trabalhar, que você se sente confortável, que você vê que dá resultados. Eu, Ana Cláudia, eu tento me adaptar à inteligência do meu aluno, porque eu já tentei ser indutiva várias vezes, com alunos adultos principalmente, e não consegui. Eu tive que ali explicar nua e crua a gramática, a regra, até o aluno, é desse jeito, né? O aluno dá aquela aliviada e a gente consegue, então, perceber que algumas inteligências, elas querem a explicação gramatical, então o aluno, esse tipo de aluno, ele prefere uma explicação dedutiva. Então, uma explicação da gramática de forma dedutiva, baseada lá no método mais antigo, gramática e tradução. Outras faixas etárias e outro tipo de alunos, geralmente aqueles até que têm mais facilidade de aprender, eles, vão levando numa boa, vão repetindo o que a teacher fala, ele consegue, por exemplo, internalizar o do e o does muito facilmente, quando se usa um, quando se usa outro, sem precisar parar para ficar perguntando dos porquês. Então, para nós teachers, coloque na balança, veja o que compensa para você e faça a sua decisão. Ou suas decisões, né? Dependendo do seu público, você vai se adaptar e ensinar dedutiva ou indutivamente a gramática. Mas elas existem, veja qual é a melhor forma para você, embase-se teoricamente, né? Não adianta a gente querer fazer, por exemplo, uma indutiva sem ter base teórica, sem ter exemplo, sem perceber a prática dos professores, dos linguistas que estudaram sobre isso, né? Que estudam ainda sobre isso. Faça essa análise teórica e faça a sua ou as suas decisões. Okay, so I really hope you have enjoyed and I'll see you soon. Bye bye.